Bom dia. Quantos viram no boletim o tema do assunto de hoje? Quem convidou alguém para vir assistir hoje o tema de hoje? Chegou aqui, né? Parabéns. Passa o slide, por favor. Aí no boletim está falando sobre a água, não está? Da caminhada, né? Continue caminhando. Então, os benefícios da água. Todo mundo tem isso já em mente, mas está aí para a gente ver. Ajuda na perda de peso. Pensamos que estamos com fome, mas estamos com sede, não é isso? O exercício precisa de água. A dor de cabeça, às vezes, é ocasionada por falta da água. Limpa a pele e elimina as toxinas. Próximo slide. O assunto de hoje, da doutora Iracema, já está postado no grupo Ser Saudável Está em Alta. Quantos já entraram no grupo Ser Saudável Está em Alta? Pouca gente. O grupo está à disposição de vocês para os conteúdos. Nós estamos aqui para divulgar os conteúdos, para você copiar o conteúdo e passar para frente. As mídias são para isso. A gente pode utilizar-se dessa mídia para poder passar à frente coisas boas. Já está postado lá. O próximo slide. Também já está postado no grupo IACD Iguatemi. Quantos estão no grupo IACD Iguatemi? Mais gente pode entrar. Já está postado lá, só baixar e copiar. Próximo. Aqui está a doutora Iracema, num projeto que ela fez o ano passado, como a alimentação pode influenciar os estados psicológicos. Foi bom esse projeto, né? Vai acontecer de 5 a 9 de fevereiro, outro projeto que é o Retiro. Você não precisa correr até o Retiro também, que vai acontecer um outro bem pertinho daqui, que eu já falo daqui uns minutinhos. Próximo slide. Está acontecendo em Gramado um curso de desintoxicação, do qual a doutora Iracema foi fisgada para vir para cá. Muito obrigado, né, por ter vindo. Aí já tem uma foto do que está acontecendo lá. Pessoas estão se desintoxicando. Próximo slide. Vai acontecer, então, após domingo, de 3 a 30 de janeiro, neste mesmo local, no hotel aqui de Gramado, um curso de saúde e evangelismo. Quem estiver interessado pode procurar-nos na saída, que a gente dá dicas como faz para chegar lá. Não precisa correndo até Maringá, onde vai ser o curso da doutora Iracema. Mas, se quiser, pode falar com ela na saída. Tem que divulgar coisa boa, né? Próximo slide. Aí é neste hotel. E aí, nesse grupo também está postado todos este assunto de hoje. Então, agradecemos, né, a doutora Iracema pelo convite que ela aceitou. E ela tem formação em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá. Também é mestre em fisiologia humana pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atua na área clínica em consultório de psicologia, também dando palestras e é pesquisadora também, e tem formação também em medicina natural. Então, ela tem amplo conhecimento e nos falará hoje sobre epigenética, como podemos controlar as nossas doenças através do nosso estilo de vida. Então, agradecemos e nos próximos minutos ela nos falará sobre este assunto. Muito obrigada, viu, Iracema? Um feliz sábado a todos. Maranata. Amém. Estou muito feliz pelo convite que eu recebi do Ronei e também da doutora Alice, para conhecer mais um pedacinho da minha família. Minha família está pelo mundo todo. E hoje eu estou conhecendo mais alguns membros. E também estou feliz por perceber que vocês estão muito bem alojados aqui. Um prédio novo, belíssimo. Parabéns pela idealização deste projeto e pela conclusão. Que Deus abençoe, que este local seja um local de bênçãos
e que o nome de Deus seja honrado através da adoração aqui neste templo. O tema que eu trouxe para vocês, que foi escolhido para eu trazer, é epigenética. Quantos já ouviram falar nessa palavra? Poucas pessoas, mas um bom número até. Como o próprio nome diz, está relacionado à genética. E o subtítulo, Você no controle da sua hereditariedade. Até bem pouco tempo atrás, todos tinham a ideia de que se eu recebo uma herança para uma doença através dos meus familiares, dos meus antecedentes, então, mais cedo ou mais tarde, eu vou desenvolver essa doença. Não é verdade? Não é isso que se acreditava? Pois é. Essa nova ciência descobriu que não é bem assim. Você pode gerenciar. Se eu tenho uma tendência forte para diabetes, como eu tenho, para doenças cardiovasculares, eu posso decidir não desenvolver esta doença. Em algumas situações, eu já posso trazer a doença desde pequeno, já ela manifestando. Mas com esta ciência também me ensina como eu atenuar os meus sintomas e restabelecer minha qualidade de vida. Não é maravilhoso? Muito bem. Quero começar com... Vamos ver se isso funciona. Ok? Com um texto bíblico. Eu acredito que eu coloquei ele lá por escrito, mas eu gostaria de ver a movimentação de vocês no manuseio da palavra de Deus. Este texto tem tudo a ver com epigenética. E se vocês observarem, versos 5 e 6 de Êxodo 20, se vocês observarem qual é o contexto desta passagem, vocês vão ver que foi o próprio Deus dizendo, dentro dos 10 mandamentos, ou seja, os mandamentos de Deus, aqueles que ele escreveu nas tábuas de pedra que entregou para os seus filhos lá no deserto. Vamos ler? Versos 5 e 6. Não as adorarás, nem lhes darás culto, falando das imagens que Deus não se agrada, pedindo que não fizéssemos, ordenando que não fizéssemos e não adoremos. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Verso 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Hoje a ciência sabe que um estilo de vida inadequado grava no DNA das futuras gerações e estabelece uma ligação com doenças já marcadas entre a 3ª e a 4ª geração. Coincidência? Não. Deus já disse isso, e isso é uma consequência, não é um castigo de Deus, é uma consequência. Tudo que nós fazemos, nós precisamos assumir os resultados. Mas no verso 6 ele diz assim, e faço misericórdia até 1000 gerações. Isto é uma promessa. A mesma marcação que é feita entre a 3ª e 4ª geração, marcando o DNA
das futuras gerações, terceira e quarta geração, ele pode ser desmarcado para sempre, se as gerações seguintes também mantiverem essa mudança de estilo de vida. Então, aqui eu salientei, né, os versos. Coloquei até em colorido ali, que Deus, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, ou seja, daqueles que não obedecem, não aceitam a palavra de Deus. E faço misericórdia a milhares ou até 1000 gerações dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus são para nosso bem-estar, para nossa felicidade. Então, os mandamentos de Deus nos trazem saúde. É por isso que ele diz, né, que se nós guardarmos os mandamentos, nós vamos ter bênçãos provindas dele. Não estou conseguindo passar, meu amigo. Deixa eu desligar e ligar para ver se ativa. Ok. Deuteronômio 7, verso 9, é uma reafirmação dessa mesma passagem que está dentro dos 10 mandamentos. 7, verso 9, diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Esses dias eu estava estudando sobre misericórdia, sobre o perdão, e quis saber se compaixão e misericórdia são sinônimos. E descobri o seguinte, que compaixão é um sentimento. É um sentimento que eu tenho com relação a uma pessoa que sofre. Eu me compadeço quando eu vejo uma pessoa sofrendo. É algo que eu sinto. Misericórdia é o aperfeiçoamento da compaixão, porque leva à ação. Então, eu tenho misericórdia, eu exerço misericórdia quando eu me compadeço do sofrimento de alguém e então procuro fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa aliviando o seu sofrimento. Certo? Então, aqui diz que o Deus fiel, né, o nosso Deus, guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Genética já é algo que vocês estão familiarizados a ouvir, né? O que vocês pensam quando nós falamos em genética? O que vocês se lembram? De genes? Exatamente. E o que são genes? É onde estão guardadas as informações, né, que recebemos dos nossos pais. Bom, o estudo da genética chegou a um ponto em que os cientistas quiseram conhecer mais profundamente o nosso DNA. E então eles quiseram fazer um mapeamento do genoma humano, ou seja, do conjunto de genes que formam o nosso DNA. Eles tinham a intenção de conhecer a função de cada gene para que eles pudessem
fazer algumas intervenções para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma intenção bastante nobre. Mas eles não queriam só isso. Eles queriam poder ligar e desligar genes, né? E até modificar ou escolher cor dos olhos de futuros filhos, né? Fazer com que intervenções em embriões para que ele nascesse já sem tendência a doenças graves, a síndromes, não é? Mas o que aconteceu quando terminou esse mapeamento? Levaram anos, né? Lendo e separando, decodificando ali as funções. Eles se decepcionaram grandemente, porque eles perceberam que o genoma humano era menos complexo do que eles imaginavam. Que seres bem inferiores, como uma planta, poderia ter um genoma mais numeroso, mais extenso do que o do ser humano. Ficaram bastante frustrados e disseram, puxa, mas é só isso? E perceberam que eles não tinham condições de fazer exatamente tudo o que eles gostariam. Eles, na verdade, queriam ter todo o poder, ser mais ou menos semideuses, né? Mas eles encontraram algo que deixaram um tanto intrigados. Eles perceberam que muitos genes não codificavam proteínas, ou seja, parece que não tinham função. Eles não conseguiam perceber qual era a função daqueles genes e de coisas que ficavam ali ao redor dos genes ativos, ou dos genes que codificam proteínas. E então, a ciência médica tem uma tendência quando eles não encontram a função de determinado órgão ou de determinada estrutura do nosso organismo, então eles diziam, agora já estão mais cuidadosos com isso, eu espero, diziam que já que não encontraram a função, não descobriram para que serve, então que não serve para nada, certo? É descartável, como acontecia com o apêndice, né? O apêndice só servia para inflamar e a pessoa ter que ser levada urgentemente para o centro cirúrgico. E então se tirava e aí estava tudo bem. Mas por que será que a pessoa tinha que ir urgentemente para o centro cirúrgico se era um órgãozinho tão insignificante, tão inútil? Hoje já se sabe que não é tão inútil assim. Que é um órgãozinho muito pequeno, sim, mas que está relacionado com o sistema imunológico da pessoa. Né? E tem um papel importantíssimo. Ele, entre muitas funções, ele produz linfócitos, por exemplo, que são células de defesa. Ele controla a população de bactérias patogênicas no nosso intestino. Né? Mas a mesma coisa aconteceu com o DNA, que eles encontraram coisas ali que eles não entendiam para que serviam. E então, eles deram um nome bem interessante para esse conjunto, que era muitíssimo mais numeroso do que os genes que eles encontraram a função. Alguém sabe? DNA lixo. Nome bem simpático, né? DNA lixo. Lixo serve para ser jogado fora, então eles poderiam fazer uma limpeza e jogar fora, não é?
Pois é, mas não demorou muito. E então descobriram. Só que eles já tinham cunhado esse nome para esse conjunto. E perceberam que ele não era tão lixo assim, não era tão inútil assim. E então, as funções que esse DNA lixo, que hoje já estão buscando um outro nome para isso, é quase mais importante que os próprios genes que codificam proteínas. Na verdade, o DNA lixo comanda a atividade dos genes. Sem ele, os genes ficam desorientados, né? Muito bem. Então, muitas revistas, muitas publicações foram lançadas quando descobriu-se este fenômeno. Genética não é destino, revista Veja. Não é destino. Revista Visão. Como alterar seu destino genético? Então, eles descobriram que é possível gerenciarmos, cada pessoa gerenciar o seu próprio DNA, compreendendo a função deste conjunto de genes em torno dos genes ativos. E isso está relacionado com o nosso estilo de vida. Bom, mas o que é genética, então? Voltando às definições, genética é a ciência que estuda os genes. E o que são os genes? Cada gene é um segmento do DNA, um pedacinho do DNA, certo? E o que é DNA? É uma molécula, é uma estrutura que nós temos dentro do núcleo das nossas células, é o gerente, é o que comanda a função da célula, certo? Então, essa molécula ela é responsável pelas características que nós herdamos geneticamente, tá certo? E epigenética, o termo epigenética, ele foi criado há mais ou menos 70 anos atrás, na tentativa de explicar os múltiplos fenótipos celulares. Eu já vou mostrar para vocês os diferentes fenótipos de células do nosso organismo. E o que eu fiz em vermelho ali não dá para ler, que pena. Oriundos de um mesmo genótipo. Genótipo é o conjunto de genes que nós temos. Fenótipo é o que ele expressa, ou seja, as nossas feições fazem parte do fenótipo. A forma como esses genes se expressam, funcionam dentro de nós, então isso é chamado de fenótipo, certo? O prefixo epi vem do grego e significa sobre ou após, mas pode ser o entorno também. Então, epigenética, ao redor, sobre ou após os genes, a genética. Ok? Então, aqui, ó, fenótipos celulares, né? E eu estou falando agora de fenômenos epigenéticos. Né? O que a epigenética faz? Causam fenômenos, e eu já falo bem sobre isso. Nós temos aqui um espermatozoide e um óvulo, que quando se juntam formam um ovo, certo? Aí, esta célulazinha chamada ovo, que é a junção da célula do papai e a célula da mamãe, forma o ovo, vai formar um embrião, né? Então, esta célulazinha começa a se dividir. E então forma duas
depois 4 e depois 8. Nesta fase em que ela se divide e esse ovo resulta em 8 células, nessa fase aqui, onde está nessa faixa amarela, elas são chamadas de células indiferenciadas. Por quê? Se formos estudar uma célula daquele ovo que se multiplicou e agora chegou a 8 células, nós não vamos saber que célula aquela célula vai originar, quando ela continuar se dividindo. Então, eu não sei se ela vai formar uma célula do sangue, se ela vai formar uma célula do sistema nervoso, se ela vai formar uma célula muscular, certo? Então, as células de cada órgão, de cada parte do nosso corpo, ela tem um fenótipo diferente. E tem aparência, diferente, olha. Aqui é um glóbulo branco, uma célula de defesa, aqui é uma hemácia, que nem tem núcleo, Aqui é uma célula endócrina, de uma glândula, endócrina, uma célula do sistema nervoso central, uma célula da pele, célula do músculo, aqui é a célula do osso e a célula do tecido conjuntivo. Cada célula tem uma carinha diferente, não tem? E lá naquele órgão onde ela estiver, que o conjunto delas vai formar um tecido, formando um órgão. Elas vão desempenhar as funções para que elas foram programadas. E uma célula do osso, ela tem um comportamento muito diferente do que uma célula muscular. Não tem? Pois é, mas interessantemente, elas vieram dessas células aqui. Todas elas têm exatamente o mesmo genótipo. O mesmo conjunto de genes, exatamente os mesmos. Mas por que ela decide se formar diferente? Então, aqui é onde, no nosso organismo, na nossa formação, lá no nosso iniciozinho de vida, começam a acontecer fenômenos epigenéticos. O que são fenômenos epigenéticos? Nossa, aqui foi rápido. Fenômenos epigenéticos. Eu acho que eu estou indo muito. É essa mesma lâmina. Fenômenos epigenéticos vêm da ação da epigenética, certo? Perdão. A epigenética estuda as alterações na função gênica, ou seja, na expressão ou no silenciamento. Um gene que está ativo, ele está se expressando, ele está funcionante, E um gene inativo, ele está silencioso, está como se estivesse dormindo, não é? E que fornecem uma memória celular que vai além do potencial de informação do código genético do DNA. Tudo isso acontece sem alterar as sequências nucleotídicas originais do DNA e com possibilidade de transmissão para as próximas gerações por mitose ou meiose. Os fenômenos epigenéticos, então, transformando isso em miúdos, são alterações ou são mudanças na expressão de um gene sem modificações na sequência das suas bases. Certo? Então, o DNA permanece intacto em termos de estrutura, mas alguns genes são ativados ou desativados, ligados ou desligados. É o que acontece lá com aquela célulazinha que era indiferenciada, que eram todas iguaizinhas, e então na seguinte divisão, ela se transforma numa célula diferente de outras, mas com o mesmo genótipo. Então, ocorreram fenômenos epigenéticos.
Alguns genes foram desligados. Eu vou voltar àquela lâmina para mostrar. Então, vou pegar aqui a célula muscular. Essa célula aqui, ela poderia ser qualquer uma dessas outras, porque ela tem o mesmo código genético, o mesmo genótipo. Porém, quando ela se divide novamente, forma outras células, ela vai formar a célula muscular. Para ela funcionar como célula muscular e não como uma célula de osso, ela precisa que os genes que levariam ela a ter função de célula de osso ou de qualquer outra célula sejam desligados. Então, ocorre o que nós chamamos de metilação. O silenciamento daquele gene. É uma marcaçãozinha no gene, né, que faz com que ele fique quietinho, não se expresse. E as células que expressam as funções para a célula de músculo vão permanecer ativas. Né? O mesmo acontece nas outras células, a célula do sistema nervoso. Os genes que levam a funcionar como outro tipo, né, de função, que não a do sistema nervoso, serão desligados. E só os genes que fazem com que ela expressem a função do sistema nervoso vão ficar ativos. Isso se chama fenômeno epigenético, ou fenômenos epigenéticos. Fui clara? Deu para entender? Acho que sim, né? Ótimo. Então, vamos lá. Assim, nesse desenho aqui, dá para perceber um esquema, né? Lógico. Uma fita de DNA com a sua dupla hélice, né? Dupla fita em forma de hélice, e alguns genes têm uma coisinha diferente, certo? E tem uma anteninha ali, né? Então, aqui está mostrando que esses genes que estão com essa anteninha, eles receberam uma marcação epigenética, certo? Então, aqui tem fenômenos epigenéticos acontecendo. Olha que coisa interessante. Fenômenos epigenéticos são fortemente influenciados por fatores ambientais. Fatores ambientais é a forma, são os estímulos que nós recebemos, mas também a forma como nós decidimos viver, certo? Então, é a alimentação, são vícios, o sedentarismo, ok? A própria atividade física exagerada, certo? Se eu respeito as leis naturais ou não. Então, isto vai provocar o tempo todo, e está acontecendo o tempo todo dentro de nós, fenômenos epigenéticos. A maior parte dos fenômenos epigenéticos são dessa categoria. Metilação, certo? Metilação de DNA. Então, bioquimicamente, são grupos chamados grupos metil ou metila, na maioria das vezes, silenciam os genes. Na maioria das vezes, eles silenciam os genes. Ou então, mantêm aquele gene desligado. Certo? Se eu já recebi um gene desligado, ele mantém aquele gene desligado. Né? A metilação faz este trabalho. E a metilação ela pode acontecer nos grupos metils do próprio DNA como um todo, ou especificamente em histonas, que são estruturazinhas responsáveis pela compactação dos nossos cromossomos, certo? Transforma a cromatina em cromossomos bem compactados, o trabalho é feito pelas histonas.
Então, aqui, os principais mecanismos de regulação epigenética. Então, a metilação do DNA, que ocorre de 70% a 80% das vezes, né, dos fenômenos epigenéticos são de metilação do DNA, ou modificação nas histonas, que pode ser metilação, que está relacionada com o relaxamento da cromatina, certo? A metilação nas histonas, ela faz um relaxamento da cromatina. E a acetilação, que ela está relacionada à transcrição gênica, impedindo ou não, ou ativando a transcrição dos genes. Ou fosforilação, que é a regulação da transcrição e da mitose, da divisão celular, né? Mas também podem ocorrer fenômenos epigenéticos, né, ou uma regulação epigenética através de abordagens clínicas, tipos de terapias específicas ou medicamentosas, né, podem também provocar fenômenos epigenéticos induzidos, né, propositadamente. Aqui tenho explicando mais especificamente como acontece. Nós temos uma citosina no nosso DNA, temos a citosina, e no carbono 5, né, dessa citosina, então o grupo metil se liga, provocando então a metilação, né? Então é a adição covalente de um grupo metil no carbono 5 da citosina na molécula DNA. Ok? Então, fenômenos epigenéticos, eles podem ser causados também por uma situação que acontece no nosso organismo, que nós chamamos de estresse oxidativo. Quando uma barra de ferro ou uma peça de ferro, ela fica desprotegida e exposta à umidade, né, às mudanças climáticas, o que pode acontecer com esse ferro? Oxidação, que comumente nós chamamos de ferrugem. Se a gente não perceber isso logo, quando a gente for verificar que tem uma formação grande já de ferrugem, então a gente vai fazer uma limpeza naquele ferro. O que aconteceu com aquela região que foi oxidada? Não formou uma erosão, um ferimento, que pode até perfurar, se for em tubos, por exemplo, né, e causar problemas sérios, né, a uma peça, a uma máquina ou uma tubulação, não é? Pois é, a oxidação no ferro é bem semelhante com a oxidação que acontece dentro do nosso organismo com o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é o acúmulo exagerado de substâncias reativas, que nós chamamos de radicais livres, na sua maioria. Já ouviram falar em radicais livres? Pois é. Normalmente é formado por oxigênio. As nossas mitocôndrias, que é uma organela, um tipo de organela que nós temos dentro das nossas células e que são responsáveis pela respiração celular e pela produção de energia da nossa célula, elas geram radicais livres, certo? Porque elas fazem a transformação do oxigênio em energia e elas usam muito oxigênio. E então sobram algumas moléculas de oxigênio que acabam se desequilibrando eletricamente. Geralmente o oxigênio, para se tornar reativo, ele perde o último elétron da última camada da sua eletrosfera. Então ele fica reativo. Reativo no sentido de que ele fica desesperado para encontrar seu equilíbrio novamente. Então ele começa a voar como um louco atrás de
uma outra molécula que possa lhe fornecer um elétron para ele se equilibrar novamente. Nessa corrida louca, imagina se vocês têm uma situação de estresse oxidativo, que tem uma população enorme de radicais livres. E todos eles buscando equilíbrio elétrico. Porque se ele não tem um equilíbrio elétrico, ele não consegue exercer a função dentro do organismo de forma adequada. Então, ele precisa se equilibrar. Então, ele vai esbarrando em paredes de células e vai ferindo, machucando, provocando curtos-circuitos dentro nos nossos tecidos, e alguns acabam penetrando dentro das células, lesando membrana de núcleo, alcançando o DNA, e a alteração no DNA provoca mutações. O que acontece? Que doença que vem de mutações no DNA? Câncer. Que é uma das grandes epidemias da nossa atualidade. Infelizmente, entre o nosso povo, que tem todo o conhecimento, nós, adventistas, que temos todo o conhecimento para termos saúde, temos o mesmo índice dentro do nosso povo, o mesmo índice de câncer que o mundo lá fora. Não é triste isso? Bem triste. Né? Então, formação de radicais livres, excesso de radicais livres, provocam fenômenos epigenéticos cumulativos. Né? E o que pode formar radicais livres? Né? Temos fontes endócrinas, que são as próprias mitocôndrias, peroxossomos, células inflamatórias, né? Fontes externas, radiação, o ozônio, que é o oxigênio já modificado também, xenobióticos. E, por outro lado, né? Então, eles ficam brigando com o sistema imunológico nosso, né? E aí vão, por outro lado, as substâncias do nosso organismo que auxiliam o sistema imunológico, que são chamados de antioxidantes, certo? Que fazem a desoxidação no nosso organismo. As fontes exógenas, superóxido, dismutase, catalase, glutationa peroxidase, são substâncias que a gente pode estar ingerindo através de como se fossem suplementos, não é? E o nosso, também não enzimáticos, nosso próprio organismo sintetiza através de alimentação, né? Vitaminas várias, né? A, C e E, glutationa, que nós adquirimos especialmente do abacate, e flavonoides, que vêm são antioxidantes que nós encontramos em vegetais de cor roxa ou azul. Né? Então, tem bastante na casca da uva escura, na casca da jabuticaba, no mirtilo, nas frutinhas coloridas, nas verduras roxas, etc. Ok? Muito bem. Opa. Então, aqui é uma figura para representar aquilo que nós já mostramos antes, né? Eros são as substâncias reativas, certo? Que vêm de fatores externos e ambientais, né? As nossas mitocôndrias produzindo radicais livres, a oxidação de proteínas, alteração das vias de sinalização, etc, etc, certo? E isso pode alcançar nossas células, alterando nossos genes, e pode chegar a produzir câncer, o excesso de radicais livres. Alguns tipos de câncer provocados por fenômenos epigenéticos, todos relacionados a estilo de vida, né?
que genes que são afetados. Isso aqui eu posso disponibilizar, eu posso deixar ali o PowerPoint para vocês copiarem, aqueles que tiverem interesse, para depois ler com mais calma, né? O câncer de pulmão, por exemplo, é provocado por uma hipermetilação dos genes. E aí tem os códigos aqui, os genes têm esses nomezinhos aqui, né? Essas siglas com nome, com letras e com números, certo? E esses genes, eles podem fazer exames genéticos, né? Podem antecipar a formação de um tumor no pulmão, por exemplo, ao encontrar marcação nesses genes. Então, eles servem como marcador de câncer com sensibilidade de 51%, certo? E aqui o câncer de endométrio, né, a parede que reveste o útero. Hipermetilação nesses DNAs, nesses genes aqui, perdão. Aqui eu não vou conseguir ler. Aonde que está, porque eu não decorei. São esses genes aqui, depois vocês podem olhar, que distingue, um gene que distingue uma lesão benigna de maligna, e esse outro gene, no estágio mais avançado, ele vai ser marcado também. Aqui é o câncer de bexiga, que é a hipermetilação também desses genes aqui. Os hábitos alimentares, eles podem causar acúmulo de fenômenos epigenéticos, positivos ou negativos, né? Então, por isso que dizemos que tais e tais alimentos, um estilo, né, de alimentação específica é geradora de câncer, ou é geradora de osteoporose, ou é geradora de doenças autoimunes, certo? Nós podemos dizer isso, porque eles causam fenômenos epigenéticos cumulativos, acumulam fenômenos um em cima do outro e então vão gerando problemas, né, até causar doença. Então pode causar acúmulo de fenômenos epigenéticos. Aqui tem um exemplo. A deficiência de ácido fólico e a deficiência de vitamina B12, ela induz metilação. O que a metilação faz mesmo? Geralmente ela silencia um gene. Então a deficiência de ácido fólico ou de vitamina B12, ela vai silenciar genes que deveriam permanecer ligados. Percebem? Então surgiu uma ciência ligada à nutrição, a nutrigenômica, que estuda fenômenos epigenéticos, estuda as reações epigenéticas do nosso organismo através da alimentação. Então é possível estudar a alimentação de uma pessoa, certo? E é sempre uma abordagem personalizada, individual, né? Para saber que tipo de alimento é específico para melhorar a saúde daquela pessoa. Percebe? Nós, de um modo geral, nós sabemos que muitas coisas fazem mal e que muitas coisas fazem bem. Isso, de um modo geral, quando nós falamos de alimentação saudável ou alimentação que provoca doenças. Mas nós precisamos também atentar para as características individuais, certo? Um exemplo que eu quero citar, que vocês devem, aqueles que leem o Espírito de Profecia, Ellen White dizia assim, que nós não devemos fixar o que uma outra pessoa, ou determinar o que uma pessoa deve ou não deve comer. Porque ela citava o exemplo dela, ela falou, eu, por exemplo, não posso comer feijão. Ela dizia, feijão para mim é veneno. Certo? Então, nós
a genômica ela trabalha justamente isso, a individualização dos alimentos, para provocar fenômenos epigenéticos que sejam positivos, reparadores ou restauradores, certo? Então aqui, a atividade das histonas também pode ser alterada por componentes dietéticos, através de atuação do HDAC, que é a desacetilase de histona. A desacetilase de histonas é uma enzima que desliga a acetilação, ela impede a acetilação de histonas, certo? Essa enzima, ela apresenta atividade aumentada em tumores, silenciando genes supressores tumorais e genes de reparo de danos do DNA. Então, é uma enzima que ela precisa estar ativa, ok? Mas, alguns alimentos, eles podem atuar em cima dessa situação, certo? Dessa enzima, desativando ela. Aliás, superativando ela. Então, ela está aumentada, então ela suprime a atividade dessas histonas no sentido negativo. Compostos bioativos de alimentos que possuem atividade quimiopreventiva, como, por exemplo, o butirato, né, que é um ácido graxo de cadeia curta proveniente da fermentação das fibras solúveis, fibras que nós encontramos na aveia, por exemplo, dialilsulfeto, que são fitoquímicos presentes no alho e na cebola. E o sulforafano, que é um fitoquímico presente no brócolis, que protege contra o câncer intestinal. Essas substâncias, elas possuem atividade inibidora desta enzima que desacetila a histona. Percebe a ação da alimentação nos fenômenos epigenéticos? Eu já estou indo para a finalização aqui, ok? Então, por esse efeito, pesquisas observaram que esses compostos alteram a expressão de genes específicos, aumentando a expressão de genes supressores de tumores e genes de reparo de danos de DNA, certo? Os resultados das pesquisas experimentais sugerem que a contínua exposição a esses componentes bioativos dos alimentos é necessária para manter o controle dos mecanismos epigenéticos. Assim, com os avanços da pesquisa em nutrigenômica, torna-se cada vez mais clara a ideia de que a dieta possui diferentes substâncias que, dependendo do tempo e das concentrações, são capazes de modular os eventos epigenéticos. Aqui eu tenho um exemplo de marcações epigenéticas na dieta materna, certo? A dieta da gestante, ela pode interferir na transcrição ou silenciamento que foram estabelecidos precocemente e mantidos durante a vida. Eles são mantidos durante a vida do bebê. A mãe, quando ela ingere alimentos, provocam fenômenos epigenéticos que vão afetar a saúde do seu bebê para o resto da vida dele. A dieta materna pode gerar obesidade, intolerância à glicose, diabetes tipo 2 e doenças relacionadas à aterosclerose e cardiovascular. A dieta da mãe, enquanto ela está grávida.
Marcações epigenéticas aberrantes no útero pode aumentar a suscetibilidade de doenças no adulto. Até na amamentação, a mãe que amamenta, o que ela come, o bebê vai beber no leitinho que ele vai receber dela. Certo? Existe uma interação entre a epigenética e o envelhecimento, certo? E isso envolve mudanças epigenéticas cumulativas. Então, o processo de envelhecimento é um processo normal, geneticamente programado. Não tem como evitarmos. Mas tem como nós acumularmos fenômenos epigenéticos positivos através do estilo de vida, da alimentação, do respeito às leis naturais, atividade física adequada, o sono, repouso adequado, uso de água adequadamente, respiração adequada com ar puro, né? Confiança em Deus, esperança, temperança. O que é temperança? Abster-se totalmente do que faz mal e usar moderadamente o que faz bem. Tudo isso pode gerar ou levar a uma velhice com qualidade de vida, com autonomia. Né? Deus nos programou para vivermos até 120 anos aqui nessa terra de pecado. Mas vale a pena eu chegar a 90, 100 anos se eu estiver cheia de dores, estiver dependendo de outras pessoas para fazer tudo? É triste, né? Mas é possível, através dessa interação, né, da epigenética com o envelhecimento, termos uma velhice de mais qualidade. Um exemplo da influência da alimentação na epigenética são as abelhas. As abelhas, elas nascem, né, a partir de ovos, nascem as larvas, e aquelas larvas vão se desenvolver em abelhas macho ou fêmea. As abelhinhas machos se chamam zangões, que são responsáveis pela reprodução com a rainha, não é? E as abelhas fêmeas são chamadas de operárias, né? Eu não sei se vocês estão cansados ou com fome, né? Mas gosto de ouvir vocês também participarem. As operárias, elas são inférteis. Os ovários dela são atrofiados e elas não conseguem reproduzir. Mas, dentre elas, é escolhida a rainha. E a rainha, sim, vai ser fértil e ela que vai aumentar a população da colmeia. Certo? Vocês sabem como é escolhida a rainha? Será que é escolhida a mais forte, a mais bonita, a mais inteligente? Não. É uma escolha aleatória. Aleatória. E ela, então, vai receber uma alimentação diferente das abelhas operárias. As operárias se alimentam de quê mesmo? Mel. Mel. E a abelha rainha é alimentada exclusivamente com geleia real. Isso todo mundo sabe, que legal. As abelhas operárias, elas vivem poucos dias. Cerca de 2 meses. As rainhas vivem 5 anos. Tem uma influência de alimentação aí ou não? Se a rainha veio de uma operáriazinha comum e recebeu uma alimentação especial, este alimento provocou fenômenos epigenéticos nessa abelha. Fez com que ela crescesse bastante, ela é bem maior do que as outras, fez com que os ovários dela se desenvolvesse, se tornasse fértil, né? E provocou uma longevidade enorme nela.
Legal, né? Essa é uma prova, é um estudo feito para entender a epigenética, né? E a influência da alimentação na epigenética. Ok? Existem outros fatores interessantes dentro da colmeia que acontecem em fenômenos epigenéticos. Mas nós queremos dar uma excelente notícia. Todo processo epigenético tem potencial de reversão. A sequência de DNA do gene metilado permanece inalterado, então ele pode ser revertido. O fenômeno epigenético. Todo fenômeno pode ser revertido. Infelizmente, até os bons. Se a pessoa decidir mudar o estilo de vida dela para ruim, o que é mais difícil, né? Aqueles que aprenderam a ter um estilo de vida bom, mas pode acontecer. Crianças que foram criadas no estilo de vida saudável e depois decidem descambar o seu estilo de vida. Então, eles vão ter reversão de fenômenos epigenéticos que eram saudáveis para patogênicos, patológicos. Né? Isso não é uma boa notícia? Pois é. Então, eu tenho uma outra palestra que é essa aqui, mas eu não vou falar sobre elas, certo? Onde eu selecionei 4 grupos de longevos, eu não vou falar porque vocês me expulsariam logo, falar assim, eu não quero mais você aqui porque você não para mais de falar. Mas escolhi 4 povos que são os mais longevos, os centenários, e resumi os hábitos de vida deles que permitiram que eles se tornassem centenários. E esses hábitos estão aqui, olha os segredos deles. Todos eles se alimentam à base de cereais, legumes, verduras e frutas. É difícil para a gente? Isso? É impossível? Não. Todos eles praticam restrição calórica. Sabe por quê? Além deles comerem integrais, que daí já diminui, né, o índice glicêmico e diminui a quantidade de calorias, eles também comem para viver e não vivem para comer. Né? Eles se mantêm fisicamente ativos, praticam atividade física com regularidade. Muitos deles, como por exemplo os sardenhos, eles plantam os seus próprios alimentos. Né? Então eles trabalham na terra, fazem atividade física. E todos eles abstêm-se de comer destrutivos da saúde e priorizam uma alimentação antioxidante. Certo? Tudo isso aí não faz você se lembrar de um conjunto de leis que nós temos, conhecido como os 8 remédios de Deus. Tão simples. É só colocar em prática. Temos tudo à nossa mão. Mas para que eu quero viver bastante? Para que serve a longevidade? A longevidade nos permite nos aprimorarmos humanamente e espiritualmente. Estarmos em melhor comunhão com Deus. Termos uma mente clara para que a nossa comunhão com Deus seja mais sensível. Seja em alta definição. Certo? Vantagens de um estilo de vida saudável, aumento da expectativa de vida de 12 a 30 anos. Por que essa distância tão grande? De 12 eu posso aumentar de 12 até 30 anos. Porque depende quando eu começo a mudar. Quanto mais cedo eu começo a melhorar meu estilo de vida, mais anos eu vou ganhar à frente. Certo? Aumento da autonomia na velhice extrema. Lá em Loma Linda, numa reportagem que a Ana Paula Padrão mostrou a Marge. Não sei se vocês se lembram, se vocês assistiram essa reportagem. A Marge era uma senhora que naquela época estava com 103 anos. Totalmente ativa, estava renovando sua carteira de motorista.
ativa, independente, não dependia de ninguém a não ser de Deus. 2 anos depois, um outro repórter foi para lá e fez uma reportagem com ela novamente. Ela estava com 105 anos e tinha renovado novamente a sua carteira de motorista, porque aí, nessa idade o órgão, né, de controle de trânsito exigia que ela renovasse um pouco mais próximo, né? E estava muito bem, super ativa. Ela faleceu no ano seguinte, com 106 anos, sem uma doença, sem uma dor. Isto é velhice com qualidade de vida, com autonomia. Né? E se por acaso você precisar de um medicamento, esse medicamento, o teu corpo vai estar tão sensível, tão bem, que você vai precisar de menos dosagem de medicamento. É bom avisar o médico, falar, olha, eu não estou habituado a usar muitos medicamentos, porque eu não preciso. E o remédio vai fazer um efeito mais forte. Eu experimentei isso em mim. Eu tive que diminuir mesmo a dosagem do medicamento quando eu machuquei, eu caí e quebrei o cotovelo. Né? Porque o corpo fica mais sensível. Os fatores que determinam a longevidade e a saúde: a alimentação saudável, a atividade física e a atitude positiva diante da vida. Se eu confio plenamente que Deus está no controle da situação, eu levanto a cabeça e sigo a vida. E decido ser otimista. Pessoa que é pessimista, por natureza, ela pode decidir mudar isso. É só ela repetidamente insistir em querer mudar. E ela consegue. O cérebro tem plasticidade. Ele emite novas ramificações que muda nosso comportamento. E muda nossos pensamentos. Né? Finalizando, quero dizer, quando todas as possíveis causas científicas tiverem sido respondidas, os anseios humanos e os problemas da vida ainda permanecerão. Por isso, a busca pela saúde para o adventista do sétimo dia vai além do enfoque científico. É uma questão espiritual. Em Gênesis 6:3, Deus fez uma marcação epigenética no nosso DNA como humanidade, para nós vivermos apenas 120 anos. Capítulo 5, a média de vida, ali tem a quantidade de vida que as pessoas viviam até ali. A média passava de 900 anos. E Deus então fez uma marcação epigenética, 120 anos. Mas nós não estamos vivendo tudo isso com qualidade. Né? Morrer muito antes desse tempo, é a vitória final de um estilo de vida equivocado sobre um organismo que ansiava por viver. Isso aqui não é montagem não, viu? É real. Ok? Esse médico aqui, Dr. Robert Lanza, ele pesquisou as células em laboratório para tentar encontrar o segredo da longevidade. E ele descobriu que lá no laboratório, as célulazinhas isoladas, dando todas as condições, ela se divide indeterminadamente e saudavelmente. Mas ele descobriu que no corpo, no organismo humano, quando chega aos 120 anos, simplesmente tem um bloqueio, mesmo que todas as condições de vida para aquela célula continuar se dividindo estejam bem. E então ele diz assim: você pode alcançar a imortalidade no nível celular, mas não vejo como isso seria prático no prolongamento da vida. Os humanos encontram um paredão quando chegam aos 120 anos. Esse homem é ateu. Né? Está explicado? Se ele estudasse a palavra de Deus, ele saberia por que aos 120 anos
Deus disse, olha, até aqui. Depois só a eternidade. Queridos, quando Cristo voltar, Ele vai desfazer esse fenômeno epigenético, provocando um outro, desligando esse gene, ou ligando, não sei se Ele ligou ou desligou. Eu só sei que Ele limitou a nossa vida. Então Ele vai tirar essa marcação. E nós vamos poder viver eternamente, novamente. Nos tornar imortais novamente. Né? Essa é uma promessa de Deus. Salomão, ele disse que morrer antes do tempo é loucura. Né? Não sejas louco, por que morrerias antes do tempo? Nós temos todas as condições. Nosso organismo, no momento, e eu experimentei isso na minha vida, eu tive um câncer de mama há 16 anos atrás. No momento em que nós colocamos o nosso organismo em condições de saúde, ele começa imediatamente a autocura e reparação. Que Deus nos abençoe a sermos espertos, inteligentes, sábios, para aproveitarmos o que Deus nos dá de presente. Esses conhecimentos para colocarmos em prática. E esse organismo maravilhoso, que como uma máquina fabulosa, tem a capacidade de autorreparação. Eu coloquei aqui os 10 mandamentos da longevidade, se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade. Eu vou deixar ela na tela e depois, se a programação seguir, vocês podem copiar com um pendrive ou tirado da internet. Que Deus te abençoe e te guarde. Concluindo a mensagem desta manhã, quero convidá-los a ficarem em pé e cantarmos o hino Amigo Não Saia Sem Cristo. É o hino 606 do nosso hinário. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado porque o Senhor nos amou a ponto de entregar seu Filho por nós, pecadores. E nós reconhecemos o seu sacrifício, o seu amor, porque o Senhor nos disponibilizou conhecimentos para sabermos nos conduzir e chegarmos ao final da nossa jornada aqui neste mundo, com saúde, com paz, com tranquilidade, qualidade de vida. Obrigado porque o Senhor nos deu recursos para recuperarmos nossa saúde. O Senhor sabe até quanto nós podemos conquistar dentro da nossa saúde. E nós, humildemente, aceitamos aquilo que o Senhor nos quer ensinar. Mas, se o Senhor nos mostrou o caminho, nós queremos trilhar por ele. Que o Senhor nos abençoe e nos dê coragem, força e sabedoria para escolhermos os melhores caminhos para a nossa saúde. E que possamos, Senhor, também repartir esse conhecimento com pessoas que precisam. Porque uma das missões que o Senhor nos deu
além de pregar o teu evangelho, é a de aliviar o sofrimento da humanidade. As pessoas estão sofrendo, Pai. E se elas percebem que nós temos algum conhecimento ou temos nos beneficiado com a obediência dos teus mandamentos, elas nos procurarão. Então, que nós possamos ter sabedoria para ajudá-los com amor. Nós pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelo tempo que passamos em desobediência. Cura-nos segundo a tua bondade e misericórdia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu saio por